Bom, então, continuando o nosso trabalho, né, nós vemos que tenha coisa para a gente aprender. Na realidade, é lucro, tudo é lucro, né? Tudo é lucro. Quanto mais a gente aprende isso, é bom não só para o nosso trabalho, como para nós também, para a gente entender até o nosso próprio organismo também, né? Porque nós temos que estar atentos também a isso, ou seja, como funciona o nosso organismo. A gente, às vezes, se desliga de determinados detalhes, né? Como eu, com 74 anos, eu esqueço dos 74, eu esqueço completamente. Eu penso que tem 47, inverte a coisa, né? Aí, na parte de atividade física, que é a especialidade aí de Zé Luiz, de professor de educação física, eu, de repente, exagero. Aí meus filhos acham uma graça danada, né? Essa mesma semana mesmo. Interessante, professor. Eu penso que eu tenho 15 também. Brincadeiras à parte, vamos lá. Exato. Aí, então, é interessante que eu, de repente, essa semana mesmo, foi essa semana nisso, eu exagerei na minha atividade física diária, né? Que é de dois dias, dia sim, dia não. E no alongamento, exagerei nos alongamentos. Aí, de repente, eu não sei, eu disse, poxa, eu não sei o que está acontecendo, eu estou assim com dor na junta, né? Não conseguia levantar direito, aquelas coisas que velho tem. Eu acho que eu estou ficando com velhice precoce, eu estou me sentindo um cara com 60 anos de idade. Meus filhos caíram na gargalhada, né? Um cara de 74 dizer que está se sentindo tão velho quanto um cara de 60, é mau sinal. Aí, com 2 dias, passou, era o quê? Atividade física exagerada. Então, a gente tem que saber os nossos limites, né? Tem que estar o tempo todo sabendo os nossos limites para ver o que a gente pode fazer ou não. Teve um problema que a minha coordenadora de cursos e palestras lá no Rio Grande do Sul, na parte de Erechim para cima, Erechim e Santa Catarina, Erechim no norte do Rio Grande do Sul, ela é paralítica cerebral, é a que coordena meus cursos, palestras, tudo na parte de Erechim e diante. Então, ela anda com dificuldade, fala com dificuldade e tudo, mas administradora de empresa, psicopedagoga, está fazendo neuropsicopedagogia e agora está fazendo direito. Tá? Paralítica cerebral. Né? Mas, fantástica, fantástica. Né? Ela, quando eu conheci essa menina, foi o primeiro curso que eu fui dar no Rio Grande do Sul, ela estava matriculada. Aí eu levei um susto, né? Ver aquela menina com alguém segurando ela, sem conseguir andar direito, sentou e tal. Aí comecei a dar um curso, não me lembro qual foi, e eu olhei assim e vi que ela estava com a cabeça baixa, né? O tempo todo. Eu disse, meu Deus do céu, não estou agradando. Aí eu fui para perto dela, fui ver. Você estava com algum problema? Que ela não falava direito, né? Não falava direito. Aí ela disse, com muita dificuldade, não, é porque eu digito tudo com o nariz. Então, ela não tem coordenação motora nas mãos, né? Então, ela assiste a aula toda digitando, anotando tudo com o nariz no celular. Ela entra nas minhas lives e ela comenta que você não faz ideia que quem está escrevendo aquilo, naquela rapidez, está sendo Silvana com o nariz no celular. Incrível, né? Mas só que ela começou a melhorar por causa de várias coisas que a gente fez de elevação da autoestima, etc. Um trabalho que a gente faz também, né? E ela melhorou sensivelmente. Só que exagerou. A semana passada, ela exagerou tanto que quebrou o pé. Ou seja, ela achou que podia fazer mais do que podia, quebrou o pé, agora está com aqueles ferros todos, quebrou sério, né? Aí tá. Então, esses exageros a gente tem que tomar cuidado com os limites de cada corpo, né? Para a gente não ultrapassar eles, né? Aí, então, a coordenação global a gente já viu que é a base. Base nossa é a coordenação global, né? E só o fato da gente estar com o nosso foco no global do ser humano já mostra o que é psicomotricidade. É o global do ser humano, né? Bom, aí voltando aqui para a gente poder sair desse slide, o que tem mais interessante aqui é só isso mesmo, do ouvido, o que mais que tem? Sim, os problemas de audição, né? Problemas de audição que pode acontecer. Por exemplo, no autista, a partir do nervo óptico, que sai daqui, né? O nervo óptico sai daqui. A partir do nervo óptico, o excesso de neurônios e redes neurais, normalmente, na maioria dos autistas,
ele está amplificando exageradamente os sons que saem da cóclea pelo nervo óptico, pelo nervo aural, né? Nervo auditivo. Então, quando o sinal de som, o som aqui é transformado em pulso elétrico, né? Aqui na cóclea. Quando esse som transformado em pulso elétrico vai para os nervos, que é um feixe de fios, né, que vai até o processador auditivo central, aí, se por acaso tivesse excesso de neurônios nesse caminho, o sinal que chega no processador do autista é super, super, super amplo. Ah, peraí. Gente, eu estou falando com vocês, estou apontando lá, e vocês não estão vendo porcaria nenhuma. Eu não estou mostrando para vocês a figura. Ai, ai. Só eu mesmo. Aqui, deixa eu agora mostrar o que eu estava falando. Eu estava falando sem mostrar. Então, o som sai daqui da cóclea, né, transformado em pulso elétrico, vai para o nervo aural, e aí o excesso pode amplificar de tal forma os sinais auditivos que o autista está ouvindo, que ele é a tal da hipersensibilidade auditiva. Então, ele põe a mão no ouvido, né, tapa o ouvido, justamente por causa desse excesso de sinais que está chegando no processador auditivo central. E isso pode causar também uma comorbidade paralela, mais uma, né? Que é o transtorno do PAC, transtorno do processador auditivo central. Não é que todo autista tenha transtorno do PAC, não. Mas o autista pode, com mais facilidade do que as pessoas neurotípicas, ter transtorno do PAC, que é o quê? O processador auditivo, que ele fica nas laterais, né? Ele fica tumultuado internamente sem conseguir processar corretamente os sons que chegam. Então, a pessoa ouve, ela não é surda, ela ouve, mas ela não entende. Ouve, mas não entende nada. Então, isso pode acontecer com alguns autistas. Na maioria dos autistas que eu atendi até hoje, todos os autistas que eu atendi, nenhum tinha transtorno do PAC. Todos, quer dizer, a maioria tinha hipersensibilidade auditiva, tá? Mas não o transtorno do PAC. Porque eles conseguiam, tapando o ouvido e parando e tal, eles conseguiam organizar os sons que eles estavam captando e, com isso, eles acabavam prestando atenção mais nos sons que interessavam. Não é perfeito isso no autista. Tanto não é que, exatamente por causa desse excesso de sons que chega no processador de som, é que ele, com muita facilidade, não ouve o nome dele. Ele não atende quando você chama ele pelo nome. Então, o pessoal pensa que o autista não está ligando para o próprio nome. Não é isso. O autista não consegue diferenciar o som do nome dele dos outros sons que estão em volta, porque ele amplifica tudo. Então, os outros sons são tão altos e fica tudo tão misturado que você falar o nome dele, né? Cláudio, tal, Antônio, tal, né? Mistura com tudo. Aí ele não vai detectar. A gente não. A gente tem uma sensibilidade auditiva padrão, dentro do limite entre o infrassom e o ultrassom, com poucos sinais de cada frequência. Então, se alguém fala o nosso nome, imediatamente a gente olha para o lado, porque alguém está falando de mim. Mesmo que não esteja nos chamando, o fato da gente ouvir o nosso nome, a gente detecta com muita facilidade. O autista, você até chamando ele pode não atentar para isso por causa desse número, excesso de sons, né? Então, esse é o que tem mais aqui. O que mais que tem? O que eu me lembro é só isso. Vamos passar para outra parte, que é o processador, a coordenação fina. Nessa coordenação fina, que aí a gente entra com o conhecimento que não está nesses livros de psicomotricidade, né? Que é o de Aventino Alfredo Agostini, né? Que é o Nobel da Convivência, quando ele fala do polegar opositor. Então, o polegar opositor é exatamente quem permite a coordenação fina nossa, né? Porque exatamente a oposição
que permite você fazer a pinça, né? A pinça perfeita, e você conseguir, então, com isso, os movimentos mais precisos, é exatamente dessa forma. E, para isso, precisa que tenha esse nervo comandado pelo neocórtex, né, cerebral, de maneira a poder fazer a oposição aos demais dedos, no caso, o dedo indicador, né? E, com isso, você poder fazer cirurgias, poder escrever de uma maneira bonita, você escrever com qualidade, ter a coordenação fina correta, completa, né? Então, essa coordenação fina, ela precisa estar sempre ligada também à parte óculo-manual, né? Quer dizer, esses fundamentos que eu estou falando são fundamentos que cada coisa dessa vai ser desenvolvida no decorrer do curso, né? Apenas a gente está dando uma passada geral para a gente já saber o que a gente está se metendo, o que a gente vai ter que aprender, né? Então, essa coordenação fina, ela precisa estar ligada à parte de visão também. É muito importante a parte de visão, que é o que vai fazer a gente saber qual é a distância que aquilo está da gente. Então, a parte telemétrica da nossa vista, ela é fundamental para a coordenação fina, por isso que é fina e óculo manual, né? Que é o quê? Você perceber a profundidade do local que você está. Então, aqueles dois meninos jogando bola ali, né? Eles saberem que eles vão conseguir pegar a bola, porque eles conseguem medir a distância que a bola está das mãos deles. O menino à esquerda, né? Saber que vai, com aquela pinça, pegar aquele objeto, porque ele consegue medir a distância que aquele objeto está do rosto dele, né? Ele vai com a mão até lá. E isso a gente só consegue quando a gente está com as duas vistas funcionando com perfeição, né? Porque é exatamente a distância entre os dois olhos e o fato dos dois olhos estarem funcionando perfeitamente, que os cálculos de telemetria permitem mostrar a distância exata de cada objeto que está da gente. Se a gente olhar com um olho só, a gente perde totalmente a capacidade da visão telemétrica, lógico, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muita atenção. Perdeu, a criança está sem noção de profundidade, tem uma das vistas falhando, ou o envio do sinal de uma das vistas não está sendo processado corretamente, nem enviado, nem processado corretamente pelo processador visual. Então, são atenções que a gente tem que ter para ver se é alguma coisa que está bloqueada emocionalmente. Até bloqueio emocional pode causar processamentos incorretos. Porque no caso do ser humano, o emocional interfere em tudo, né? Então, a gente tem que estar atento também a isso. Ele pode provocar por meio de estresse. Ou seja, o estresse, ele interfere em todos os nossos processadores. Lógico, não em todos ao mesmo tempo. Ele interfere nos processadores que estiverem mais vulneráveis. Então, por isso que a gente, às vezes, tem problemas diferenciados e tudo causado pelo estresse. Por quê? Porque os problemas são diferenciados, na gente, uma vez é uma coisa, outra vez na outra, porque depende do local do nosso organismo que está vulnerável naquele momento. Se a vulnerabilidade, por exemplo, é no processador de visão, no lobo occipital, naturalmente, o estresse vai acabar não permitindo o cálculo correto de telemetria. Aí a pessoa fica sem noção de profundidade. Então, a gente sabendo disso, a gente vai ver o quê? Tem defeito no lobo occipital, leva para o neuro. Peraí. Cuidado. Eu tenho muito medo de levar uma criança correndo para um neuro, tá? Porque o neuro vai partir do princípio que o defeito da criança é neurológico ou psiquiátrico. Aí, quando chega lá, diz assim, ele não está. Aí ele vê logo no computador dele qual é o remédio que ele vai prescrever. Eu tenho um medo disso que me pega, tá? Por isso que é bom que todas os terapeutas
intermediários, que somos todos nós, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, psicomotricista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, todos esses. Qual é o de Daniele, que Daniele reclama que eu nunca falo dela? Terapia musical, né? Acho que é terapia musical. Então, todas musicoterapia, professor. Musicoterapia. É isso? Isso. Obrigado. Musicoterapia. A musicoterapia, por exemplo, que é fundamental também. Antes de pensar nos terapeutas médicos, porque a medicina está toda transformada em prescrição de medicamentos. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Para não estragar a criança. Então, primeiro, vamos ver o que a gente pode fazer, para depois levar para a medicina. Então, a falta do processo telemétrico é uma das coisas que é logo verificado pelo psicomotricista, porque é o movimento em relação ao ambiente. Então, o movimento da criança em relação ao ambiente está falhando, porque ele não consegue ver aonde as coisas do ambiente estão. Ele vê tudo em 2 dimensões. Perigosíssimo isso, né? Até para andar, porque você não sabe a que distância está o outro degrau da escada. É um perigo. E para isso é que nós temos 2 olhos, né? Exatamente, e 2 ouvidos. Exatamente para a gente ter também a noção de onde está vindo o som. É uma capacidade telemétrica de ouvir o som, né? Para a gente poder saber para onde vai correr na hora que você ouve o tiro. Da onde está vindo o tiro, você vai correr, não vai correr em direção ao tiro, vai correr no lugar oposto, né? Então, essa é a necessidade dos 2 olhos e dos dois ouvidos, né? Não é aquilo que você diz, a gente só tem uma boca e 2 ouvidos, que é para a gente ouvir mais do que falar. Não é nada disso. É para a gente ter noção de onde está vindo o som, é só isso. E os 2 olhos é para a gente ter noção exata da distância das coisas, né? Embora eu fale isso, né? Você tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que fala. Mas, na realidade, é uma estratégia de convencimento meio incorreta, né? Bom, mas então, essa visão telemétrica, ela ocorre de que maneira? Eu acho que eu tenho a figura. Tem. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Deixa eu ver se eu tenho a figura aqui. Como é que ocorre a visão telemétrica? Será que eu não botei aqui? Ah, botei aqui. A visão telemétrica... Ah, não estou com a figura, não. Então, a visão telemétrica é super necessária para a gente, né, por causa disso. Agora, como é que essa visão telemétrica ocorre? Um dos olhos... Como nós temos 2 olhos, o que acontece? Os 2 olhos captam o mesmo objeto, tá? Então, o olho dominante capta o objeto com toda a qualidade possível. Então, eu depois vou procurar essa figura e vou botar aqui para a gente poder falar dela mais tarde ou amanhã. Então, o olho dominante capta o objeto com toda a qualidade, tanto que lá no fundo do olho, na fóvea, tem uma área que não tem um dos cones, uma das células lá não tem, eu acho que é o cone azul. Então, não tem um dos cones e tem um círculo perfeito que ele capta com qualidade, com total qualidade a imagem. O olho que não é o dominante, lá na fóvea, nesse buraquinho, tem um círculo não perfeito, imperfeito. Então, ele capta sem muito foco, ele não focaliza tão bem o mesmo objeto que a gente está vendo. Mas é só ali. O foco da imagem, se você olha só com o olho não dominante, só com o olho dominante, você vê tudo focado, tranquilo, focalizado direitinho. Mas na fóvea existe essa perda de foco no olho não dominante, só na fóvea do olho não dominante. Para quê? Porque aí o que acontece? As duas imagens chegam ao mesmo tempo aqui atrás no processador de visão. Aí, com isso, com as 2 imagens chegando, os cálculos de telemetria são feitos e você sabe a distância do objeto. Agora, para você ver o objeto com clareza, o processador de visão, ele recebe os 2 objetos e ignora o que está menos focado
e coloca para a consciência nossa o que está mais focado. Então, a gente vê a imagem perfeita, não desfocada como está na fóvea do olho não dominante, mas a gente usou o olho não dominante para compor a imagem e para a gente saber qual é a distância. Tá? Esse estudo, que eu vou botar no slide de vocês, é o que está sendo pesquisado na França como uma das causas da dislexia. Então, uma das causas da dislexia pode realmente vir a ser esse olho não dominante ter tanta qualidade quanto o olho dominante. Então, é um defeito por causa de um não defeito. Ou seja, o olho não dominante deveria ter defeito, deveria desfocar. Mas só que essa criança não tem o olho não dominante, tem o olho dominante. Os dois olhos têm a mesma qualidade. Aí, o processador de visão, ele capta as duas imagens. Aí confunde. Duas imagens, uma vista de um lado, outra vista do outro, aí começa a desfocar. Aí ele começa a ter os processos, os sintomas da dislexia. Tá? E foi visto que é isso mesmo, porque eles provocaram em diversos disléxicos o desfoque de um dos olhos, provocado com laser. Eles colocaram um ponteiro laser, desfocando umas das vistas, a visão ficou perfeita da pessoa. Então, ela continuou com a telemetria, então estava enxergando com os dois olhos e passou a enxergar sem os sintomas da dislexia. Então, isso é um caminho, não está acabado, isso é um caminho das pesquisas relacionadas à ligação entre a ausência de um olho dominante e a dislexia, tá? E na psicomotricidade, a gente estudará também, vai ser estudado, como definir se tem olho dominante, se não tem, exercícios para isso, etc. Tá? O psicomotricista é um dos profissionais que faz essa detecção, tá? Que faz essa identificação. Isso é do olho dominante. Então, esse é o detalhe da coordenação fina e óculo manual, né? Ou seja, nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos da telemetria e precisamos da telemetria para saber a distância, né? E os comandos motores finos, que aí já são comandados por áreas bem no centro do cérebro, que vão se desenvolvendo para ter esse controle, para ter esse autocontrole, né? Vamos ver se a gente consegue, se eu vejo a figura dessas áreas depois. Então, essa é outra coisa que a gente tem que desenvolver também. Vários exercícios vão ser feitos, precisam ser feitos, né, na psicomotricidade, para que esse controle da criança, né, no sentido de desenvolver bem a relação entre a visão e o comando muscular, seja o mais perfeito possível. Aí a gente viu que, por exemplo, o TDAH precisa antes desenvolver a área pré-motora, né, o córtex pré-frontal, para que ele possa realmente ter um planejamento desse comando motor. Aí a gente já sabe, se por acaso a criança, na hora que a gente vai fazer um exercício desse dos garotos da direita, né? De pegar bola, lançar no cesto, um passar a bola para o outro, etc. Se ele está com alguma dificuldade, na hora que ele vai fazer o movimento, ele passa da bola, ou não vai, a gente, é um movimento, um erro característico de falta de planejamento, a gente já pode desconfiar que ele tem alguma atrofia, algum mau desenvolvimento no córtex pré-frontal e que pode ter interferência com a área pré-motora e motora suplementar. Tá? Então, a gente desenvolvendo ele e isso pode acontecer por falta de disciplina. Aí a gente já sabe que a disciplina da criança que a gente de cara pode não ver nenhuma relação, ela tem toda a relação com essa parte do equilíbrio de coordenação fina. Né? A disciplina é fundamental nesse momento. E hoje a gente vê tanta relaxamento, né, em relação à disciplina, que a gente não sabe por que esses defeitos estão ocorrendo com mais facilidade. Então,
Não tem disciplina, tem relaxamento no desenvolvimento motor. Todo relaxamento em alguma coisa que é primordial para o desenvolvimento da criança acaba tendo consequências que a gente vai ver nessas análises todas que nós falamos. Né? Vitória, então não há olho dominante? Não, tem que ter um olho dominante, todos nós, tá, Vitória? Todos nós temos que ter um olho dominante. A falta do olho dominante é que faz com que, a falta dele é que vai fazer com que o nosso córtex occipital não consiga escolher qual é a imagem que vai mandar para a nossa área consciente, porque ele recebe duas imagens de qualidade e manda as duas. Aí as duas se somam e se misturam e desfocam. Essa é a explicação dada pelos cientistas franceses que estão analisando isso, né? É o que a gente vê hoje. Agora, então, quem tem dois olhos dominantes, ou seja, dois olhos perfeitos, pode ser disléxico. Exatamente. Ou seja, uma coisa, a gente precisa ter um olho falhando para poder enxergar bem. Interessante, né? Um dos olhos não pode enxergar tão bem para a gente enxergar bem. Já no ouvido, a gente não sabe se isso acontece. Eu não vi nenhuma pesquisa em relação a isso. Mas tudo que acontece com um elemento sensor, normalmente acontece com outros que são semelhantes. Você vê, nós temos dois olhos e dois ouvidos. Então, possivelmente, isso é interessante para os fonoaudiólogos pesquisarem, tá? Possivelmente, deve existir também uma seleção do som que a gente ouve, para a gente ver qual o som que vai para o nosso processador auditivo. Tá? Se bem que, agora deixa eu ver pela minha experiência, né? Porque eu fui selecionado na Marinha como um dos melhores ouvidos que tinha na Marinha, para efeito de ser oficial de som, né? Que é aquele cara que fica com um fone no ouvido, o fone está ligado ao sonar, e aí o sonar emite um som, né? O som bate nas coisas que tiver lá no fundo do mar e o som volta. A volta do som precisa ter um ouvido perfeito para que você interprete na volta do som se aquele objeto em que o som bateu é uma pedra, uma baleia, um submarino, se o submarino está parado ou está andando, se está virando para a direita ou para a esquerda. Então, só com o ouvido perfeito, com os dois ouvidos, né? Você consegue, de cara, só naquele som que chegou, definir tudo isso. Num segundo toque, você já sabe se é um submarino e se ele está andando. Então, isso é fundamental para a guerra antissubmarina, né? E nessas análises, aí eu participei das análises todas de sonoras, e a gente via o seguinte, eu estou fazendo a relação agora, estou me lembrando disso, que foi há 300 milhões de anos, né? Então, o que aconteceu? Eu via na época que os dois ouvidos tinham a captação com a mesma qualidade e isso era necessário. A única diferença entre os dois ouvidos e os dois processadores auditivos, um do lado do outro, né? O do lado esquerdo processa o ouvido direito, o lado direito processa o ouvido esquerdo, por isso aquela inter-relação, né? Que tudo nosso é cruzado. Eles apenas vê o seguinte, esse ouvido esquerdo, tá? Ele pega a parte realmente emocional do som, a gente sente isso. Você com o ouvido esquerdo, você sente quem está falando, você sente a pessoa, você sente a característica da pessoa. Com o ouvido direito, você sabe o que a pessoa está falando, você sabe os detalhes do que a pessoa está falando. Por quê? O ouvido direito, ele está ligado ao córtex, ao hemisfério lógico. O ouvido esquerdo está ligado ao hemisfério emocional. Então, esse foi um dos debates que eu tive com Aventino Agostini, quando ele defende a ideia de que não é emocional lógico, é emocional lógico. Exatamente é de baixo para cima, em vez de um hemisfério e outro. Aí ele me disse, não, mas aí a localização do lobo temporal não tem nenhuma relação com
com a localização emocional no cérebro. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, não. Eu vou estudar isso agora, as explicações dele, né, que ele mandou um monte de coisa que eu não li ainda, um monte de trabalho que eu não li ainda, sobre essa parte, porque eu estou colocando, eu e ele estamos escrevendo ao mesmo tempo, né? Ele vai escrever um outro livro, e eu estou escrevendo esse meu quinto, né? Sexto. Eu tenho que contar quantos livros eu escrevi. O meu sexto livro vai sair com isso, e o livro dele, que é sexto também, por coincidência, vai ter isso também, né? Vai ser no ano que vem. Então, a gente já vai saber depois que eu estudar isso, a gente já vai saber como é que é no ouvido, tá? Por enquanto, eu não sei. Não sei, ainda mais que tem um cientista que tem ideias diferentes da minha, né? E aí a gente vai ver que conclusão a gente chega e quem já chegou a alguma conclusão dessa. Aí é que eu peço a vocês, quem estiver pesquisando trabalhos, como esses trabalhos que eu faço na internet, né? Google, Scholar Google, ver quem é que publicou o quê. Surgiu alguma coisa dessas que vocês tenham curiosidade, manda para mim também, para eu ver, porque isso sempre interessa para nós podermos aumentar nosso conhecimento no assunto, né? E poder acelerar as nossas pesquisas também, né? E poder, com isso, salvar mais crianças, né? Que é o mais importante para nós. É salvar o maior número de crianças desses transtornos, dessas coisas, e a gente poder salvar todo mundo mesmo, e crianças todas serem normais e inteligentes e produtivas e prontas para enfrentar todos os desafios que a gente não sabe quais são, né? Então, é importante isso. Então, está aí. É a coordenação fina e a óculo manual, uma coisa ligada à outra. É muito importante a gente lidar com isso. A outra coisa interessante, quer dizer, esse aqui é fantástico, né? É espetacular essa parte, né? Porque a gente precisa disso, né? E tem um exercício que eu faço sempre com as crianças e adolescentes do meu colégio, quando os professores dizem que a letra está horrível, não consegue enxergar o quadro direito. Aí a primeira coisa que eu faço, eu levo para a minha sala e mando fazer um exercício simples para verificar se tem o olho dominante ou não. Mas não é, não é uma técnica como vocês vão aprender na psicomotricidade. Não. É um exercício simples, que eu mando simplesmente olhar para o dedo, tá? Aponto o dedo para um local fixo, longe de você, em que tenha um objeto bem definido. Eu normalmente ponho no quadro negro. Eu ponho no quadro algumas números, 2, 4, 6, 8, no quadro bem afastado. E ponho o garoto no meio da sala e digo, aponta o dedo para o número 2. Tá? Aí ele aponta. Agora você tapa o olho esquerdo. Tá? Fica com o dedo apontado para o olho 2, com o olho esquerdo tapado. Destapa o olho esquerdo. Aí o dedo continua olhando para o 2 ou deslocou? Se o dedo continuar no 2, não teve deslocamento nenhum, significa que aquele olho que você não tapou é o olho dominante. Agora, a gente só vai confirmar isso quando a gente tapar o outro olho. Aí diz, agora, tapa o outro olho e aponta com o dedo para o número 2. Destapa, deslocou? Deslocou. Ah, tá. Então, significa que aquele olho anterior que você está olhando era o dominante. Esse, se deslocou, tá? O olho que você está olhando na hora que você tapou o outro é o outro olho, não é o dominante. Tá? Porque a imagem final é a imagem do olho dominante. A imagem que fica final. Então, se houve um deslocamento, significa que o olho que você estava olhando não era o dominante. Se não houve o deslocamento, é porque o olho que você estava olhando é o olho dominante. Essa é uma maneira bem simples, bem rápida da gente definir se tem olho dominante ou se não tem, né? Se nenhum dos momentos deslocou, tá? Ou se deslocou nos dois, não tem olho dominante. Tá? Os dois olhos são iguais. Então, essa é uma maneira da gente saber. Mas, por enquanto, a gente não pode fazer nada, tá? Ou seja, a gente saber é uma coisa, mas saber o que fazer não tem, por enquanto. A única coisa que a gente faz, por enquanto, para esse processo de dislexia é aumentar verificar o nível de vitaminas ligadas ao processador do occipital, do lobo occipital, que são as vitaminas ômega 3, ômega 6, vitamina E. Então, a vitamina E é ômega 3, ômega 6, mas não é dar essa vitamina, é verificar o nível dessas vitaminas e, havendo
redução dos níveis, complementar o nível dessas vitaminas. Isso que a gente precisa fazer. E aí, mais uma vez, eu falo o que eu recomendo em todos os cursos, todas as palestras minhas. Nunca recomende vitamina sem que antes recomende fazer um exame de sangue para verificar todos os níveis de vitamina, quais as que estão em deficiência, quais as que estão precisando complementar. E havendo uma falha na vitamina, outra coisa que eu recomendo também muito, é nada de mandar comprar vitamina na farmácia. É chamar o nutricionista para alterar a dieta da criança, de maneira que a dieta dela seja mais rica nas vitaminas que estão precisando complementar. Tá? A vitamina D, naturalmente, a gente já sabe, sol. Tá? É só botar a criança no sol, não imitando minha mãe. Todos os meus alunos sabem o que minha mãe fez comigo, tá? Que ela exagerou um pouquinho. Para quem não foi meu aluno ainda, eu conto rapidamente, é que eu era bebê e ela muito preocupada com imunidade. A gente morava em Natal, no Rio Grande do Norte, se não me engano. Aí morava numa pensão. Aí ela me deixou tomando sol, me botou lá no sol tomando banho e fui fazer outra coisa. Até que os vizinhos da própria pensão chamaram correndo porque tinha um bebê pegando fogo. Então, estava saindo fumaça de mim. Aí ela foi lá correndo, a única coisa que ela fez foi me virar do outro lado, para tagar fogo no outro lado também. Então, a preocupação dela era apenas a vitamina D, só. Essa era a minha mãe. Então, era não fazendo isso, né, que é um certo exagero, mas a gente tem que prestar muita atenção nisso. Isso ficou na história, exatamente. E até agora, 90 anos, 90 e tantos anos de idade, ela ria quando lembrava disso, né? Que normalmente as pessoas falavam, quer dizer, as pessoas da época já morreram todas, né? Porque ela já morreu com 98 anos, ela era nova nessa época, mas ela contava para a gente, né, o que acontecia. Então, é uma coisa que a gente tem que estar preocupado. Não dar vitamina à toa, de jeito nenhum. E nem deixar a criança pegar fogo no sol. Mas é bom, 30 minutos, pelo menos, de sol por dia é importantíssimo, né? Para que a gente tenha a vitamina D realmente bem produzida. Ou seja, as vitaminas, se a gente puder... Para a psicomotricidade, é importantíssimo que uma das coisas que o psicomotricista exija é verificação dos níveis de vitamina e verificação também, fazer uma microbiologia das fezes. Porque você tendo certeza que a pessoa que você está atendendo não tem vermes protozoários, você já está com a microbiota perfeita e está com os níveis de vitamina corretos, você sabe que você está lidando com um organismo que tem tudo para responder bem ao tratamento que você está fazendo. Agora, se você pega uma criança com nível de vitamina errado e cheio de vermes, todo o trabalho seu vai ficar pela metade. Parasita, chá de abacate, osso de abacate. Sim, Vitória, não se esquece disso. Isso é ótimo. O chá de caroço de abacate ralado. Tem aqui em casa tem sempre. Está sempre na geladeira uma jarra do chá de caroço de abacate ralado, que minha mulher obriga todo mundo a tomar. Né? Que ela não quer saber de ninguém com verme, parasita, coisa nenhuma. Já tomou seu chá hoje? Já tem que tomar um copo de chá por dia. Tá? E eu tenho que comer os abacates todos porque ela não gosta. Então, quem tem que comer o diacho do abacate todo dia sou eu. Todo dia não, né? Toda vez que ela compra, vai fazer um novo negócio de chá. Então, essa é a parte. Então, esse daqui é a parte mais bacana da psicomotricidade, que eu acho, né? São as atividades de desenvolvimento da coordenação fina e óculo-manual, né? E é bacana também porque a gente descobre essas falhas, né? E quando a gente consegue, então, nós mesmos, né, nos próprios exercícios correspondentes à profissão, fazer com que haja uma redução dessas limitações, nossa, é uma maravilha a gente ver o desenvolvimento da criança. Né? Na minha escola, na minha não tem educação infantil, né, e ensino fundamental 1, mas do lado tem, que eu interfiro bastante lá também. Então, os professores meus, e eles não têm professor de educação física, então os meus professores de educação física que eu mando para lá para a gente fazer os exercícios com as crianças deles. Né? Então, a gente acabou implantando a educação física no colégio ao lado,
para poder estimular aquelas crianças todas com esse processo de psicomotricidade. Aí, quando essas crianças fazem 11 anos e saem do 5º ano deles e vêm para o meu, 6º ano, aí já estão bem, né? Eu estou fazendo isso com 3 escolas. Né? Aí é maravilhoso. A gente já recebe a criança com um desenvolvimento, né, de motor planejado já, bacaninha. Nem sempre, né? Porque tem muitas famílias que rejeitam, eu não sei porquê, né? Mas rejeitam determinadas coisas, rejeitam coisas que eles poderiam fazer em casa. A gente orienta para fazer em casa também, e eles rejeitam isso. Né? Diz que não tem tempo, que uns acham que é frescura, sei lá. Mas são coisas que a gente encontra em toda profissão nossa. Aí vem uma coisa super importante também para a gente saber, que é o esquema corporal. O esquema corporal, na criança, né, é bacana, porque é o único animal, né, que se identifica no espelho. Os outros identificam outra pessoa, né? Mas a criança acaba se identificando, e rapidamente. Né? Então, aquele processo de alteridade que gera a identidade é o início do esquema corporal analisado na psicomotricidade. Né? Todo o esquema começa aí. Ela começa a se identificar, a se entender e começa a se experimentar. Então, é interessante nos exercícios, nas atividades do berçário, né? Berçário e creche. No nosso curso, no minicurso esse último minicurso que eu dei, que foi terça, quarta e quinta, foi metodologias educacionais híbridas e inclusivas, né? Ele tinha uma ex-aluna da Realiza, inclusive, que é amiga minha, e que abriu uma creche, berçário, creche, educação infantil, lá em Ceabra. Então, ela já estava toda preparada para começar a fazer todo o esquema de psicomotricidade no desenvolvimento infantil. Né? E começou a fazer no ano passado, né? E foi bacana, mas só que na hora que a gente ia fazer já a coisa evoluída foi quando veio essa pandemia e agora está tudo parado. Então, nem tem aluno mais, né? Porque, logicamente, aluno de berçário, creche, educação infantil, a maioria dos pais cancelou a escola. Né? Então, a gente não sabe nem se a escola vai vingar, né, no ano que vem. Porque a partir do momento que você, cheio de compromissos com professores, com impostos, com aluguéis e tudo, aí, de repente, a pandemia faz fechar, e ao fechar, você perde a renda, você não perde as contas. O problema é esse. A gente só perde a renda, mas a gente recebe todas as contas. E o governo, então, manda todos os impostos integrais. Né? A única coisa que ele fez conosco, né, é atrasar 2 meses e depois cobra acumulado, quer dizer, não adiantou nada. Não, vocês vão ficar 2 meses sem precisar pagar tal imposto, 3 meses, sei lá. Aí a gente disse, 2 meses, 3 meses sem pagar, que maravilha. Não, não é maravilha, não. Você vai pagar sim, só que você vai pagar dobrado quando voltar. Essa é que eu não esperava, né? Aí fica todo mundo na pior depois. Mas são as situações do nosso sistema, né? Sempre foi assim. Mas então o esquema corporal é bacana porque a observação disso a gente pode fazer desde o berçário da creche, né? Colocando, logicamente, em primeiro lugar, os tatames para os bebês todos ficarem jogados no tatame. Então, o desenvolvimento psicomotor melhor que existe é beber fora do berço. Tá? Lógico, né? Porque aí o que acontece? Ele fora do berço, ele vai ter vontade, mais vontade ainda de se mexer do que se ele estiver dentro do berço. Que dentro do berço é um prisioneiro, ele pode até ter vontade de sair porque é um prisioneiro, né? Doido para sair daquelas grades. Mas fora do berço ele se sente livre, aí ele começa a mais cedo ainda fazer experiências com as sensório-motoras, né? As experiências sensório-motoras devem ser totalmente estimuladas nessa hora. E um espelho é algo fenomenal. Tá? Colocar um espelho
para as crianças se verem. É espetacular, porque... E ainda tem mais, é espetacular para a gente, porque a gente se diverte. Tá? Tá? A gente se diverte vendo cada um se identificando ali, olhando para o lado e olhando para o outro. Olha para o outro e olha para o espelho. Então, ele começa a ver o outro e ele e se comparar. Aí é que a gente percebe que ele está olhando no espelho e se identificando, diferentemente dos outros animais. Porque quando a gente vê a criança, o bebê olhando para o espelho e olhando para o colega do lado. Porque aí você vê a diferença que ele está vendo entre ele e o outro. Tá? É muito bacana essa observação que a gente pode fazer nessa faixa, né? Essa faixa etária. Muito legal. E todo o desenvolvimento intelectual, e intelecto e emocional, né, da criança, ele vai ser acelerado a partir do momento que você dá essa liberdade. Né? Obviamente, essa liberdade tem que ter o cuidado de não deixar um machucar o outro, lógico, nesse é óbvio. Aí a Vitória diz que vai ter reações de movimento para perceber o que ele identifica exatamente. Mas isso só a gente colocando, né, Vitória, o outro bebê. Ou seja, ele tem que estar com outro bebê também. Então, aí é que a gente vê essa relação, né? Essas reações todas. Então, isso a gente só consegue num berçário, né? Berçário creche. Por isso que eu sempre recomendo, as pessoas perguntam, com que idade você acha que a gente deve botar a criança na escola? Eu digo, desde que nasceu. Todos os meus, com 3, 4 meses, estavam na creche, na berçário. Estavam na creche. Puxa, você botou com 3, 4 meses? Botei, porque era proibido. Por que você botou com 3, 4 meses? Porque era proibido botar antes. Senão, eu botava com 1 dia de nascido. Tá? Porque realmente a criança tem que estar vendo outra criança. Ela não tem que estar vendo adulto. A Globo é que diz que a criança tem que estar o tempo todo, o adulto no colo. Não, amor tem que ter, lógico, afeto. A gente vê que na hora que a criança nasce, como a gente vai ver, eu não sei se é hoje, à tarde ou amanhã, a gente vai ver as necessidades da criança em cada fase. A gente tem que saber isso, né? Então, óbvio que tem essa necessidade de se sentir amada, se sentir protegida. Não tem nem dúvida que tem essa necessidade. Mas não é para ficar o tempo todo abraçada por nós. Não, e nem deve, porque isso vicia. A criança ficar no colo, ela começa a achar que ela precisa estar sempre toda sendo envolvida por um corpo de um adulto. Isso vai criar uma dependência que vai se transformar numa neurose de insegurança futura. Tá doido. Não há dúvida que Vitória falou, escreveu, né? As creches têm que ter toda essa estrutura que eu estou falando, não há dúvida. Por isso que eu digo, eu estou na orientação de algumas creches, algumas municipais, uma particular só uma particular, e as outras todas municipais, né? Exatamente por isso. Você tem que transformar essas creches, e se for nas municipais, como são as que eu oriento, né? Melhor ainda, porque você está fazendo com que essas crianças de pessoas que não têm condições financeiras tenham um desenvolvimento tão bom quanto aquelas que têm condição de colocar numa creche particular, né? Preparada, uma creche preparada, não é um depósito de bebê, né? Depósito de bebê é complicado, profissionais capacitados, né? Abrir creche, o depósito. Aliás, eu falei depois que eu li aqui que você falou depósito de criança também. Porque se você coloca uma criança num depósito, né, logicamente, o desenvolvimento dela vai ter um monte de problema. Ela vai ter neuroses para sempre, que vão se transformar em bloqueios, que mais tarde são os tais bloqueios que nós vamos identificar como sintomas de doenças, síndromes, transtornos e demais comorbidades. E não são só bloqueios emocionais. Por quê? Aí nós vamos fazer toda aquela anamnese, né, para descobrir onde é que foi a geração daquele bloqueio. E muitas vezes a geração do bloqueio, algumas vezes foi numa... Nem todo mundo vai para a creche, né? Mas algumas vezes foi numa creche mal preparada, profissional mal preparado. Né? Como eu falei no outro curso, né, eu vi numa creche uma profissional fazendo a massagem numa criança dessas, né? Fazendo tecnicamente, sem nenhuma afetividade. Aí você percebe que a criança nem gostando estava.
Mas é lógico, não tem afetividade. A criança sente a necessidade da afetividade. Como outro dia eu peguei um menininho, um bebezinho, né? De um amigo chegar, estava chorando. Né? Aí, não sei o que eu vou fazer. Aí eu tinha visto um pediatra fazer uma manobra, aí eu fiz exatamente a mesma manobra, né? Que foi o menino estava deitado assim mesmo, de bruços, como esse. Aí eu peguei ele por baixo, enfiei a mão lá por trás e botei a cabecinha dele encaixada na minha mão, né? A cabecinha dele encaixada na minha mão. E... Peraí. Então, assim, peguei ele por baixo, botei a cabecinha dele encaixada na minha mão, né? E virei assim, e peguei no bumbum dele e encaixei assim, e fiquei mexendo aqui e aqui, né? Fazendo mexido assim. Ele começou a rir, e tava chorando, né? Aí ele começou a sorrir, né? Começou a ficar alegre. Por quê? Porque ele estava todo encaixado, todo. Então, as juntas, que eram cabeça e bumbum, estavam sendo reencaixadas, ou seja, mexida, né? Assim, simplesmente assim. Ou seja, ele se sentiu totalmente acolhido. E, logicamente, com amor, né? Você não pode fazer isso tecnicamente, tem que fazer isso com afeto, né? Aí, poxa, eu posso aprender a fazer isso? Ele deve, o pai e a mãe, né? Deve, porque é um momento fantástico que você pode fazer, para ele sentir que você está mexendo com todo o organismo dele, que ele está protegido por você agora, de preferência, você acabou de fazer isso, aí já é a parte minha, o pediatra eu não vi fazendo isso. Você fazer isso com ele no berço. Ou seja, está ele no berço, está de barriga para baixo, então você faz isso, mexe nele todo, ele no berço, barriga para baixo. Está de barriga para cima, mexe nele todo, com ele no berço. Por quê? Aí você não está acostumando ele a ter que ficar no seu colo. Você está fazendo ele ter prazer, incorporando esse prazer ao colchão que ele está ali. Então, com isso, ele não fica dependente de você. Ele fica incorporando o prazer que teve com você ao próprio colchão. No momento que você não está, ele lembra do movimento porque ele está encostado no colchão. Então, essa criança fica muito mais segura consigo mesma. Ela começa a ter segurança com ela mesma. Então, isso é uma coisa que eu sempre fiz, né, com os meus, e oriento o pessoal a fazer com os seus, é isso. Nada de ficar pegando no... Criança chorou, tu não pega no colo e fica balançando, pega no colo, ela vai precisar disso a vida toda. E quem é que vai conseguir ficar pegando aqueles no colo a vida toda? Então, essa é a dependência que é mal, a gente tem que tomar cuidado, né? Exatamente. A Vitória fala dos problemas dos profissionais mal preparados, né? E que fazem coisas terríveis. Por isso que a educação, né? Uma creche, berçário, creche, educação infantil, qualquer área de educação, deveria ser obrigado que quem abrisse uma coisa dessa fosse pessoas realmente que nasceram para a educação, que querem sentir afetivamente o prazer de desenvolver uma pessoa. Mas não é assim. Você vê, hoje, quem é que está comprando todas as instituições educacionais do Brasil? Tá? A começar pelos cursos superiores. Instituições financeiras, que não tem nada a ver com educação, querem apenas lucro. E agora começaram a comprar todas as escolas de educação básica. Então, isso significa, acabou a educação. Porque a gente vai ter técnica educacional vai ter. Mas agora, a parte emocional da educação, as partes que a gente quer desenvolver para aumentar a inteligência, não, vai ser simplesmente para ganhar dinheiro, só para ter lucro. Estão comprando todas as escolas de educação básica do país, instituições financeiras. Eu estou vendo isso acontecer, começou em São Paulo, Rio de Janeiro, agora já está espalhando Belo Horizonte, Brasília, Salvador já compraram vários aqui, e assim vai. Tá? E com isso a gente vai perder essa parte, né? Que é muito importante. A gente tem que estar bem... Quer dizer, essa parte a gente nem pode fazer nada, né? Nem tem muito o que a gente fazer. Porque dinheiro é dinheiro, eles têm dinheiro. Tem dinheiro e vão comprando o que eles querem. Né? Então, vista essa parte do esquema corporal, essa identificação, né? Que começa aquela alteridade
trazendo a identidade, né? Vai evoluindo para a identificação de si próprio, o conhecimento de si mesmo, né? Então, é uma coisa que a gente vai, então, trabalhar durante todas as faixas etárias na psicomotricidade, desde do bebê até o idoso, na identificação de si mesmo, porque a primeira identificação é a identificação feito essa, do esquema corporal todo, a criança vai crescendo e tal. Mas aí vem a necessidade da identificação da sua própria psique, já que na psicomotricidade a gente não está preocupado só com o corpo, a gente está preocupado com o global, a psique interfere. Então, a pessoa tem que estar conhecendo a si mesmo também na parte da psique. Então, isso vai ser importante no decorrer de todo o desenvolvimento da criança. Por isso que uma das recomendações que a psicomotricidade faz é a gente manter as crianças sempre na sua faixa etária. Então, a manutenção da criança na faixa etária ajuda ao desenvolvimento paralelo de todas as áreas neurais que precisam ser desenvolvidos sob demanda e desenvolve na mesma idade. Então, por exemplo, você tem... E isso não está ligado àquilo que o pessoal chama de idade mental, né? Então, o pessoal chama de idade mental... idade mental, então, aí coloca a criança ela tem 13 anos, mas tem que idade mental de 9. Aí põe na sala das crianças de 9 anos. Já era. Não tem que botar. A criança tem que acompanhar a idade dela o tempo todo, porque as características da idade é que são importantes. Não pode pular fase nenhuma. A idade é sempre a cronológica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O processamento a relação interpessoal, tá, é quem promove o desenvolvimento neurofisiológico na hora certa. Então, essa relação interpessoal tem que ser com a idade certa. Então, por isso que é uma das razões pelas quais eu recomendo a criança estar na escola desde cedo, é porque ela, se estiver em casa, ela vai estar se relacionando com quem? Com o adulto. Então, ela não está conseguindo ver ninguém da faixa etária dela, em momento nenhum. Isso é triste. Então, por isso que o mais cedo possível... Eu me lembro que um dos meus filhos, por exemplo, que a gente não estava... Eu não me lembro que ele não conhecia creche nenhuma, eu não sei como é que está. Então, eu acordava, botava ele naquele suporte que colocava assim, para a criança ficar na barriga, né? Bebezinho. E, na época, fazia umas coisas que é terrível hoje, né? Segurança nenhuma. E dirigia meu carro com ele aqui, imagina. Se viesse uma batida, matava primeiro ele, né? E levava para natação. Ele tinha 2 meses, tá? 2 meses de idade, 1 mês e meio. Botava ele aqui, lá ia com o bebezinho para a escola de natação. E lá juntava com um monte de outros bebês, de outros pais malucos também, tudo em escola de natação, para ele ver o outro. Aí jogava todo mundo na piscina, jogava mesmo aquela bebezada na piscina. Tá? Eles mergulhavam sozinhos, voltavam, a gente ficava de olho para ninguém se afogar, mas era fantástico o conhecimento deles em termos de socialização, desde cedo, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, deixar em casa com uma pessoa tomando conta, como a Vitória falou, com uma babá, não tem sentido, né? É um adulto. Então, é muito importante essa evolução. Por isso que na educação inclusiva, as pessoas estão fazendo besteira, né? As pessoas que não estão agindo corretamente com a educação inclusiva estão fazendo besteira, que estão matriculando uma criança de 14 anos numa sala do garoto de 9. Não pode. E pior é quando tem um garoto superdotado. Aí você tem um garoto superdotado de 5 anos, você matricula ele na sala junto com os de 12. Não pode. Não tem o menor sentido isso. A educação inclusiva, ela foi feita, preparada para o garoto de 5 anos estar na sala dos garotos de 5 anos, mesmo que ele esteja já fazendo equações de física, já resolvendo problemas de equações de 3º, 4º grau, ele tem que estar na sala do garoto de 5 anos resolvendo isso, mas na sala dos colegas, porque ele tem que estar interagindo com as crianças da mesma idade. Tá? Essa ideia do pessoal pegar o garoto de
de 12 anos e está terminando a faculdade, não sei o que, meu Deus do céu, esse garoto vai ter problemas emocionais seríssimos futuramente. Vai ser um cara super inteligente, com problemas emocionais, e vai ser internado com problemas psíquicos mais tarde, como vários estão. O exemplo está claro, é só a gente procurar que a gente vê. A Vitória deu aula para um bebê novinho, parecia um girino. Coitado do menino, Vitória. Parecia um girino. Mas eu jogava meu filho assim, né? Jogava na piscina, pumba, todo mundo achava estranho. Quer dizer, eu estava na piscina também. Eu levantava ele, deixava ele cair, mergulhava, e ele vinha sozinho, com 1 mês e meio, 2 meses de idade. Vinha sozinho para... O meu filho até filmado uma vez, que eu trabalhava na época, era diretor de uma área técnica de uma emissora de televisão, e o pessoal foi fazer uma reportagem dessa loucura, né? Mas é muito bacana. E água, né? Para a criança é algo fundamental. A condição é espetacular mesmo, não tem nem dúvida. Então é isso, ou seja, essa parte é algo espetacular para a gente estimular na criança, né? Aí tem deixa eu voltar aqui para o meu, que eu me perdi. Então, esse processo todo, né, do esquema corporal começou o quê? A gente começou vendo, a coordenação global é básico, né? A gente tem que estar o tempo todo com a ideia da coordenação global, porque é o que a gente precisa, é o nosso objetivo maior, né? A coordenação fina, né? Coordenação fina e óculo manual é outra coisa que a gente tem que estar atento a todos aqueles defeitos que podem ocorrer na criança, né? E o esquema corporal, o primeiro momento do autoconhecimento, né? Do conhecimento do próprio corpo, e que vai criando a partir da alteridade, se ele está vendo os outros bebês, e da própria identidade, se ele está vendo que começa a imagem do espelho. A imagem no espelho dele deve começar, que a gente não sabe, a gente não está dentro da mente da criança, né? Mas deve começar com uma ideia de alteridade, né? E se transformando em identidade aos poucos. Mas isso a gente não sabe, né? Não tem como perguntar à criança para saber o que ela está achando. Mas a gente vai vendo pelas reações e tal, a gente vai chegando, a gente vai supondo coisas, né? Imaginando como está sendo isso, né? Se a gente pudesse fazer uma transmissão de pensamento, seria ótimo, né? Ou seja, a gente entender o que a criança está pensando, em vez de esperar ela começar a falar daqui a 1 ano e meio, 2, para ela dizer o que está sentindo, seria ótimo, né? Mas isso ainda não existe, né? Maurílio, um colega da faculdade, formou muito cedo, teve problemas sérios devido aos pais sempre apresentarem na escola e também na graduação. Pois é. O problema, Maurílio, é que a maioria, aliás, todas as pessoas consideradas superdotadas, tá? Que eu acompanhei de longe, né? Não acompanhei eu acompanhando. Os que eu acompanhei estão perfeitos. Não é querendo me gabar, não. Porque eu nunca deixei pular série. Nunca. Nunca. Nenhum dos meus superdotados pulou série nenhuma. Eles se desenvolveram maravilhosamente nas suas intelectualidades, na série que eles estavam, com a relação interpessoal com colegas da mesma idade. Quando você pula, você não forma o emocional corretamente, por isso que ele teve problemas. Porque, logicamente, ele está desequilibrado emocionalmente. Com certeza, deve ser isso. Agora, aí, Vitória pergunta se ele teve profissionais adequados para acompanhar. Realmente não deve ter tido, Vitória. Porque se o cara foi adiantado o tempo todo, inclusive na graduação, é porque ele estava cercado de pessoas que estavam concordando com isso, né? Com certeza. E então, ninguém alertou, com certeza, para o fato de que ele ia se dar mal na vida, né? Então, é complicado, né? Exatamente, acompanhar os filhos, com quem os filhos estão. Exatamente, isso é um perigo. Por isso que nós temos que estar, pais, né? Famílias, nós temos que estar em contato com a escola o tempo todo. Essa relação nossa com a escola é importantíssima, a relação da escola com a família é importantíssima, porque tanto a família tem que saber quem são, o que estão fazendo com o meu filho na escola, assim como a escola tem que saber
como é que essa família está se relacionando com essa criança que nós estamos trabalhando, porque senão não vai adiantar nada. Então, o trabalho dos dois tem que estar em parceria, e dos terapeutas, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estimular que exista. Senão, o trabalho não dá certo. Feito o que muita gente diz, né? Fulano está sendo acompanhado por todos os profissionais mais capazes que existem, menos nutricionista. Pronto, não adianta nada, jogou tudo fora. Se um autista está sendo acompanhado por todos os melhores profissionais do mundo, menos por um nutricionista, pode ter certeza que esse autista está desenvolvendo muito menos do que poderia, porque o que precisa é do nutricionista, para botar uma dieta, tirando todos os venenos e diminuir a inflamação cerebral e aí diminuir os sintomas. Tá? Então, é muito importante a gente estar atento a isso e nós vamos ter que exigir. Porque, na realidade, ou a gente, não é exigir, né? Não é exigir obrigando, mas é exigir convencendo. Tá? Então, nós temos que chamar as pessoas, convencer as pessoas, mostrar com argumentos a besteira que está sendo feita, para que essas pessoas se toquem e a gente tenha um bom desenvolvimento nessas crianças. Né? Então, é isso que a gente precisa. Ou seja, às vezes demora, né? Às vezes dá trabalho. Sim, então, eu queria falar isso que Maurílio falou, né? Essa informação de Maurílio. Então, eu acompanhei diversos. Um deles, ele veio até no Brasil. Era um americano que passava em todos, ABC, NBC, todos os canais de televisão dos Estados Unidos. Ele aparecia em todos os programas. Um garoto de 10 anos que falava milhões de troços, respondia tudo que é coisa, super inteligente, super dotado. E a família ficou rica, né? Porque lá nos Estados Unidos, cada programa desse ganha dinheiro para apresentar seu filho. Então, as entrevistas são pagas, coisas assim. Então, o pessoal ganhou muito dinheiro mostrando o filho, mostrando o desenvolvimento do filho. E, logicamente, ele pulou de série 300 vezes, foi logo para a faculdade, se formou, não tem dúvida, né? Ele foi, ou seja, pulou todas as etapas, essas que nós vamos ver, né, nesse módulo. As etapas, pulou todas as etapas, todas. Eu tive oportunidade, lá na Academia de Ciências de Nova York, de, não vi, mas de conversar com cientistas que tinham relação com esse garoto. O garoto, acabou a vida do garoto. Ele hoje, ou estava naquela época, né, aos 5 anos atrás, ele desde cedo, ele entrou com um processo de problemas psíquicos sérios. Tá? Não sei se esse Maurílio teve problema psíquico também, né, de tratamento psiquiátrico. Então, ele passou a ter necessidade de tratamento psiquiátrico, ele ficou internado com esquizofrenia paranoica. Mesma coisa que o John Nash, né? Esquizofrenia paranoica. Ou seja, houve um desenvolvimento desestruturado, desequilibrado de toda a parte emocional dele. Então, ele começou a não se entender, mas muito inteligente, não se entendendo, começou a não entender o próprio mundo, virou um esquizofrênico paranoico. Agora, se a esquizofrenia paranoica já estava geneticamente com ele e só disparou depois, que foi o que um psiquiatra, que é um cientista psiquiatra, né, que tem lá na academia, que convivia comigo lá na Academia de Ciências de Nova York, disse, não é nada disso que vocês estão pensando. Ele seria isso de qualquer maneira, tivesse ele se relacionando ou não com as pessoas da idade dele. Eu tenho minhas dúvidas. Tá? Porque, para mim, tudo nasceu dessa falta do desenvolvimento neurofisiológico correto, na hora certa, devido à relação interpessoal, que é necessária. A gente sabe que nenhuma rede neural se desenvolve corretamente se não houver demanda para isso. E os neurofisiologistas todos concordaram comigo. Né? Então, é complicado. Ele precisou de tratamento, se afastou de tudo, não trabalhava, não queria, só chorava. Pois é, desestruturado. Ou seja, desestruturou o cara. Então, você vê, para quê, né? Para que fizeram ele se adiantar tanto? Para destruir o garoto. Acabou a vida do cara. Esse que Maurílio está falando. Acabou a vida do cara. Destruir a vida do camarada. Então, isso é uma coisa que nós
Não é nossa função, né, orientar os pais para isso, mas acaba sendo. Então, é importante que a gente saiba disso para fazer essa orientação correta e evitar que essas coisas aconteçam com pessoas que a gente está vendo. Lógico que vai acontecer com milhões de pessoas que não estão perto da gente, mas pelo menos com as pessoas que estão no nosso ambiente, é importante que a gente evite, né? A gente faça de tudo para evitar isso. Então, esse caso que Maurílio contou tá terrível, né? Esse foi brabo, não é brincadeira, não. É um caso, é mais um caso, igual a vários outros semelhantes. Complicado, né? Enfim, você vê que cada vez que a gente entra numa especialidade dessas, é óbvio, bacana, porque você aprende mais coisa, você já tem como interferir de diversas maneiras, né? Você já pode usar até a profissão anterior sua para evoluir nela, tudo. Mas uma coisa que aparece para a gente também, e que isso eu sinto bastante, embora com prazer, né? É que a gente passa a sentir que a gente tem muito mais responsabilidade. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você fica pensando assim, olha, eu acho que eu sei interferir para evitar problema. Olha a sua responsabilidade aí. Então, você acaba tendo que ou interferir ou fazer de tudo para que você consiga fazer aquela família, levar aquela pessoa para o profissional certo para não destruir o próprio filho. Tá? Então, a nossa responsabilidade passa a ficar maior ainda. Né? Mas é isso mesmo. Né? Nós temos que ter essa visão. Né? Gente, vamos fazer agora um intervalo para relaxar, almoçar, né? Pensar um pouco nessas besteiras todas que eu falei, tá? Essas coisas todas que nós pensamos aí. Tá? Vamos refletir bastante sobre isso, para a gente ir para a segunda parte da nossa tarefa, que a gente daqui a pouco vai entrar na identificação de todas as necessidades das crianças para que a gente possa interferir a tempo. Né? Inclusão responsável. Ó, Vitória Penalva fazendo propaganda do meu livro. Qual é o livro? Cadê meu livro? Deixa eu até mostrar qual é o meu livro que ela está fazendo propaganda. É esse daí. Ah, não, é Inclusão Responsável. Cadê? É esse. Né? É Inclusão Responsável. Né? Vários de vocês já têm. Estudo sobre educação e educação responsável. Fala tudo sobre a inclusão. Né? E o que eu tenho afetividade, né, na educação, que esse é que nós vamos ver agora. No módulo de vocês tem algumas páginas desse livro, tá? Eu coloquei, que toda a parte do desenvolvimento da criança é desse livro. Tá? Então, está ele aqui, é o Afetividade da Educação. Tá? Esse daqui, que é o Sexualidade Humana, é o que fala tudo sobre o desenvolvimento sexual da criança até o idoso, né? Passando também pelas crianças especiais, as crianças com síndromes, transtornos, etc. Principalmente naquela área, naquela parte que ela chega a libido chega e a maturidade não. Então, tem a tal masturbação em público, que fica todo mundo desesperado, né? E que tem as técnicas como fazer para não deixar os médicos fazerem a castração química, que é complicado, né? E tem o final desse livro é o ciclo menstrual e fertilidade feminina, onde eu ensino, isso os pais ficam meio preocupados quando eu começo a ensinar isso para as meninas do ensino médio. Tá? Porque eu ensino as meninas a descobrirem todo o seu ciclo menstrual, né? O seu ciclo de fertilidade. Então, a descoberta do ciclo de fertilidade na ideia de planejar a gravidez, planejar o filho e planejar o sexo do filho. Tá? Porque há técnicas, né, de planejamento do sexo do filho, os meus todos foram por aqui, né? Então, você sabe, você planeja se quer o filho homem ou o filho mulher. A chance de acontecer é fantástica por essa técnica que está aqui. Né? Agora dá trabalho. Dá trabalho. Tem que ter muita paciência para fazer isso, tem que medir a temperatura toda, quer dizer, a mulher tem que medir a temperatura antes de levantar da cama, todos os dias, escrever, e fazendo um gráfico, mostrando um gráfico. Aí, depois que ela é de 3, 4, 5 meses de fazer isso, ela tem um mapa dela, aí ela pode escolher.
Qual é o próximo? É homem ou mulher? Ah, quero mulher. Tá, então ela já vai ver direitinho o que ela vai fazer. Fantástico. Tá? Tem dado certo. Todo mundo que tem lido esse livro tem dado certo. E A Menina dos Meus Olhos, que é esse cara aqui. Esse eu adoro. Porque esse é o livro que eu escrevo todo sábado. Hoje é sábado, né? Ao pôr do sol. Sempre eu escrevo um conto. Né? Então é o livro de contos, é de literatura, contos e reflexões. Só tem um que não tem mais, que é a terceira edição, esgotou, que é o Afetividade na Educação, que é um romance, né? Esse não tem. A mulher tem que fazer diário de bordo. Tem. O Menino dos Jornais é o que eu mais gosto, né? Porque são reflexões, contos, etc. Né? Nesse livro eu recuperei, eu reescrevi diversos contos, porque eu tinha mais de 500 contos escritos e nunca publicado, né? Mas perdi tudo. Então, eu tive que reescrever tudo aos pouquinhos. E agora já está preparado a segunda edição, segundo livro de literatura também. Mas é isso, gente. Então, você tem a terceira edição do Afetividade, né, Vitória? Essa é a terceira edição, acho. O que está comigo é a terceira edição, né? Segunda reimpressão da terceira edição. Ok, gente, vamos almoçar então. 2 horas a gente está de volta para recomeçar o nosso trabalho rumo a essa tremenda responsabilidade que é a psicomotricidade.